estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Djan Moreira, figura bastante conhecida, ex-conselheiro tutelar de Teresina, tem toda uma trajetória marcada por a defesa desse segmento, né, das crianças e adolescentes. Vale ressaltar que o Djan é alguém que tem, vai até contar um pouco da história dele também, alguém que tem todo um histórico, não só de militância, né, mas até de luta pessoal sobre essa parcela da sociedade, né, tão importante, as nossas crianças e adolescentes. E o Djan vai conversar conosco sobre a atuação do Conselho e também sobre várias temáticas aqui no Comando Geral. Djan Moreira, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Natanael, querido Natan, João Magalhães, cada que está no estúdio, a você, ouvinte, e que também está acompanhando pela internet, Comando Geral, obrigado por mais essa oportunidade. Bom, Djan, para começar a nossa entrevista, né, nós vamos tratar de um caso lamentável, não especificamente desse caso, mas de um cenário lamentável que reacendeu um alerta, né? Na última semana, o caso aqui em Teresina, na Zona Sul, de um bebê de pouco mais de um ano que foi vítima de abuso, foi estuprado pelo próprio primo, dentro de um imóvel na Zona Sul de Teresina. E aí, sempre que esses casos de grande repercussão surge também o debate e a importância da gente acender esse alerta, né, de como prevenir, como, inclusive, combater esse tipo de prática que ainda é uma realidade, infelizmente. Aí, nesse cenário, Djan, pela sua experiência, eu já começo perguntando se essa é uma realidade que, infelizmente, ainda é presente, houve redução ou muitos casos ainda ficam encobertos, né, até por medo da família de denunciar. Qual a análise que você faz de todo esse cenário? O abuso sexual contra crianças, principalmente, né, bebês, crianças indefesas, é uma realidade aqui na nossa capital? Natanael, infelizmente, não é, todos os dias nossas crianças, adolescentes, elas sofrem as mais diversas formas de violência. Entre elas, a violência sexual, que, do meu ponto de vista, é a mais perversa, não é? Então, assim, você vê que nós estamos no mês de maio, agora dia 18 de maio, o Brasil, não é, celebra 25 anos da campanha Faça Bonito, que é uma lei federal onde mobiliza a rede, sobretudo a rede de proteção a crianças e adolescentes de todo o Brasil, não é? Conselhos tutelares, Conselho de Direito, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, CRAS, CRES, secretarias, não é? Dizendo, né? Primeiro, fazendo memória à garota, à criança Araceli, que foi brutalmente, né, foi drogada, foi explorada sexualmente, com 8 anos de idade lá em Espírito Santo. Então, caminhando esses 25 anos, não é, você vê, trazendo aqui para Teresina, né, quantas Araceles nós ainda temos, né, e que esse espaço, Natanael, que você nos concede, é muito importante para fazer esse chamado ao seu ouvinte, ao seu espectador. Dizer o seguinte, que a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nos impõe o dever de agir diante de uma ameaça ou violação de direito, e infelizmente essa é da violência sexual. Então, respondendo a sua pergunta, infelizmente sim, né, é uma triste realidade. Agora, qual é a diferença da Araceli, que é lá de Espírito Santo, lá em 79, para essa criança ou outras que são acometidas? É que nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, onde diz, não é, que a rede, ela agindo na hora certa, infelizmente, e já aconteceu o caso, essa criança, mesmo com essa violência, não é, a rede atuando,
ela poderá reescrever a sua história de vida. Quais são os entes que fazem parte dessa rede, né, de proteção à criança e ao adolescente? Olha, a rede, primeiro ela tem aí, na linha de ponta, o Conselho Tutelar. Em Teresina tem 7 conselhos tutelares. Então você tem 2 conselhos aqui no centro e norte, tem 2 conselhos na zona sul, tem 2 conselhos na zona leste e 1 conselho na zona sudeste. Então tem o conselho tutelar, que é o que zela o direito da criança e do adolescente. Então violência sexual, trabalho infantil, violência psicológica, negligência, toda forma de violência, a porta, podemos dizer assim, da denúncia no conselho tutelar. Aí tem o conselho de direito, que é o conselho municipal que formula a política pública, que monitora. Tem o Ministério Público, tem a vara, né? Tem a Promotoria da Infância e Juventude, tem um Juizado da Infância e Juventude e tem toda essa as outras secretarias, a Secretaria de Assistência Social, a de Educação, a de Cultura, enfim. E tem o cidadão, né? Então, repito, essa importância desse espaço é para dizer que você que está nos ouvindo e que tem conhecimento de alguma ameaça ou violação de direito, tem que sair da inércia, tem que sair da estática, ou seja, se movimentar e denunciar. E tem um Disque 100. Recentemente, nós nos reunimos virtualmente com a coordenadora geral do Disque 100, que é o canal de direitos humanos do governo federal, né? E ela falando, olha, temos aí investindo em processo formativo para os atendentes, né, do Disque 100, para que ele possa captar cada vez mais, com mais qualidade, as denúncias. Então a rede é formada por esses que eu lhe falei, e hoje, por exemplo, a Sencasp, nós estamos nesse mês de maio, né, chamado Mês Laranja, vai inclusive fazer uma abertura do mês de prevenção e enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Jean, quando a gente, obviamente, fala, né, em algum tipo de abuso contra a criança, a gente está falando de seres que são, muitas vezes, indefesos, outras vezes não têm, apesar da idade, né, de às vezes adolescente, não tem a consciência, muitas vezes, que está sofrendo algum tipo de abuso. E aí é importante, eu queria que você falasse a importância da denúncia nesse contexto, porque normalmente a sociedade tem as condições de identificar, né, aonde, né, determinado tipo de comportamento tem levado crianças a sofrer esse tipo de abuso. A gente sabe que há negligência, muitas vezes, infelizmente, por parte da própria família, que comete alguns erros, algumas questões que muitas vezes não deveriam. Por exemplo, os pais muitas vezes deixam crianças, né, 3, 4 anos sozinha em casa. É o mesmo que tem uma idade um pouco maior, a gente sabe que criança é para andar sobre a responsabilidade de alguém, né? Queria que você falasse um pouco nesse contexto de negligências que muitas vezes as crianças são submetidas por familiares, e também da importância da denúncia nesse processo de fazer com que informações sobre determinados abusos cheguem até o poder público, a essa rede de apoio, já que quando a gente fala de crimes contra crianças, a gente está falando de uma vítima que por si só não tem as condições de se defender. Exatamente, João Magalhães. A Constituição Federal, no seu artigo 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4º, ele é bem claro, né? Diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do Estado, assegurar com absoluta prioridade os direitos à vida, à educação, cultura, e o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que nenhuma criança ou adolescente será submetida à forma de violência, crueldade ou opressão punido na lei, né? Então, assim, é importante trazer esses artigos para responder a sua pergunta, que sim, né? A sociedade, todos nós somos responsáveis para zelar o direito, proteger, na verdade, o direito da criança e do adolescente. E quem zela esse direito é o Conselho Tutelar. Então você vê, todos os dias a gente tem, infelizmente, nossas crianças e adolescentes sofrendo essas violências. E você traz uma informação que, infelizmente, aquele que tem o papel, que tem o dever
primária, inicial, de cuidar, de proteger a criança e o adolescente, é seus principais algozes. É o pai, é o padrasto, é um tio, é um avô, ou seja, infelizmente, a maioria desses casos está dentro, né, da família, né? Então, assim, tem que ter esse olhar. E aí, volto a repetir, por isso que é importante você ter os contatos do conselho. Mas Teresina tem um site de conselho, não sei. Ligue pro Disque 100, é gratuito. Não tem, Disque 190. O importante é você denunciar, provocar a rede e a rede atuar. Então, é essa mensagem que a gente deixa respondendo essa pergunta, João Magalhães. A minha fala vai na linha da fala aqui do nosso querido João Magalhães, que assim, esses fatos de estupro, de violência contra a criança, eles são mais comuns do que se imagina. E na grande maioria das vezes acontece de um primo mais velho, um parente, e aí a família, muitas das vezes, para preservar, para proteger, ou com medo de se expor, com vergonha, às vezes até, acaba, não, vamos resolver em família, não, vamos deixar quieto, vamos abafar. E aí é o seguinte, o que fazer para que algo desse tipo não fique impune e por mais que seja parente, por mais que seja muito próximo da família, essa pessoa venha pagar na forma da lei? Qual é a melhor saída para que as coisas não fiquem impunes mesmo, de fato? Mesmo eu sendo parente não queira, mas um vizinho, um amigo, uma pessoa que tomou conhecimento, pode tomar a iniciativa de fazer a denúncia? Sim, eu quero, antes de responder essa pergunta, cumprimentar o conselheiro tutelar, bastante atuante, que é o Ivan Cabral, que está na nossa sintonia. Bem, olha, quando chega a denúncia, não é? Geralmente vai para o conselho tutelar, né? Geralmente. Ou vai direto, vai lá para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que é a DPCA. Então, a violência sexual, que ela é dividida em duas, ela tem o abuso sexual, que é cometido pelo pai, pelo avô, pelo tio, pelo o padrasto, enfim, ou o terceiro, e tem a exploração comercial, que é aquela que o agressor utiliza de dar um presente ou colocar essa adolescente em locais de exploração comercial. Então tem essas duas. E aí tem a questão da proteção, ou seja, descobriu que a criança ou adolescente é vítima de violência sexual. Aí entra primeiro a proteção. Conselho tutelar, né, geralmente lá para a DPCA, da DPCA, se for menina, vai lá para o Sanvis, se for menino, IML, e aí para fazer os exames. Depois vem a questão de, né, para trazer, se for alguma medicação, enfim. E aí encaminha essa criança, esse adolescente, para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Bem, protegeu a criança, e se for o caso de tirar, como aconteceu com essa criança, de tirar do seio familiar, porque por algum motivo aquela mãe, aquele pai, aquela família não tem condições, já mostrou que não tem condição de criar aquela criança, naquele momento ela infelizmente, porque quem tem que sair da casa é o agressor, mas infelizmente quem sai é a vítima, infelizmente. Ela vai para um acolhimento, né? E aí, protegeu é a responsabilização. Aí é que entra a delegacia com a investigação, o Ministério Público que vai oferecer a denúncia e o juiz, né, para dar a sentença da acusação. Então, agora, tudo isso aqui que eu falei na questão da responsabilização, claro que vem a proteção, tem que ter a denúncia. E ter na denúncia, a rede, ela tem que se movimentar. Ela tem que atuar, ela tem que se mexer para poder garantir a criança e o adolescente, por mais que ela tenha sofrido essa violência, ela possa voltar a reescrever a sua história de vida. Historicamente, você conhece bem essa realidade, foi conselheiro tutelar por 3 mandatos, não é isso, Djan? 2 mandatos. 2 mandatos, né? É uma realidade que sempre é denunciada pelos conselheiros, pelos membros do conselho, as dificuldades estruturais.
falta de carro, falta até de, muitas vezes, de um apoio na questão da segurança para cumprir algumas diligências do Conselho Tutelar. Como é que está essa situação hoje? Hoje você, enquanto presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, como é que você tem acompanhado isso? É uma realidade que ainda prejudica, de certa forma, o trabalho do conselheiro tutelar, da rede de proteção à criança e ao adolescente, ou tivemos avanços nesses últimos anos? Da época que você era conselheiro e denunciava bastante isso, mudou alguma coisa? A situação melhorou, Djam? Natanael, eu quero voltar. Agora eu lembrei da pergunta inicial que você me perguntou, da questão dos dados, assim, se as pessoas estão denunciando mais ou é que tem aumentado. Olha, infelizmente, são dados no Brasil, Teresina, Brasil, não é como um todo, que apenas 10% de denúncia é que chega ao conhecimento da rede. Ou seja, historicamente, infelizmente, são 10% que chega. E aí, respondendo a sua pergunta, eu estava ausente, bem próximo da rede da criança e do adolescente, uns 6 anos, né? Eu estava afastado 6 anos, estava lá na ouvidoria da Defensoria Pública, né? Então, como ouvidor, mas voltando agora, representando o CRIA, né, o Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, que é idealizado e coordenado pela doutora Francimélia Nogueira, que o CRIA está na presidência do CMDCAT nesse biênio. Eu quero te dizer que, infelizmente, aquela realidade de 2019, quando eu saí, dia 4 de junho, infelizmente, tem momentos que eu acho que está até pior, né? Você vai, você vai lá para o Conselho Tutelar Leste. Você tem 2 conselhos funcionando num único lugar, que é o 4º, né, e o 6º. A gente não pode fugir da realidade. Você vai para a Zona Sul, você tem 2 conselhos também no mesmo local. Então, assim, não estou fazendo crítica à atual gestão, claro, né? Mas a realidade é essa. Agora, quero te dizer, Natanael, João Magalhães e o amigo, e todos os ouvintes, que mesmo nessa vida de, como você falou, de denúncia, que a gente denunciava bastante a questão da estrutura, não é? Do Conselho Tutelar, e da rede como toda, eu fui para uma audiência com o delegado Eugênio Vila. Eu lembro como se fosse hoje. O delegado Eugênio disse uma palavra para mim e que eu nunca esqueci. O que pode faltar na pessoa, o que pode faltar é estrutura física, mas o que não pode faltar é estrutura intelectual, ou seja, criatividade, né? Coragem. Então, isso, mesmo com as dificuldades estruturais, o Conselho Tutelar tem feito o seu papel de denunciar, o seu papel de acompanhar, e a gente tem tido diálogo, inclusive no mês passado nós fizemos uma reunião extraordinária com os conselhos tutelares, né, para ouvir as suas demandas, para também fazer as cobranças, né, e que tem nosso papel também. Mas deixa aqui, não é motivo de deixar nenhuma criança e nenhum adolescente com seu direito já violado sem nenhuma ação. Tem que agir. E tendo, porventura, ter chegado uma denúncia e aquele conselho ter ficado inerte, pode procurar o Conselho da Criança, que lá tem uma comissão para apurar a possível falta funcional. Nós falamos aqui sobre exploração sexual de menores, e também você falou inicialmente a questão de combater a exploração do menor no quesito do trabalho infantil. O que caracteriza a exploração do trabalho infantil, tendo em vista que se eu tenho 2 filhos na idade de 13, 14, 15 anos, e eu tenho um pequeno comércio
E aí é o seguinte, essas crianças não podem me ajudar no horário ocioso, no horário em que eles não estão na escola, para que eles possam, assim, pegar gosto pelo trabalho, para aprender a valorizar ali o suor do seu rosto, qual é a diferença da exploração, qual é a diferença de alguém que apenas está ajudando a família. Olha, eu estou procurando aqui o artigo, não sei se é o 81, que fala da questão do trabalho infantil. Aliás, é o 60, né? Olha aqui, artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Artigo 60 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o que foi o pensamento do legislador? Primeiro, dizer que desde o Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, que a criança e o adolescente, elas sofrem as violências. E, inclusive, o trabalho infantil, né? Um abraço, minha querida Edna Maciel. O trabalho infantil. Então, assim, quando Cabral desceu com as suas embarcações lá em Porto Seguro, na Bahia, primeiro, com aqueles homens, eles não vieram apenas com sede de água doce. Ou seja, ali os primeiros instantes de violência sexual, trabalho infantil com os nossos indígenas que já estavam aqui. Ou seja, começa ali. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não. A criança e o adolescente, ela tem que ser educada, no seio de sua família, mas, claro, direito à educação, sobretudo à educação. Então, respondendo a sua pergunta, a adolescente, ele só pode ter a condição de trabalhar na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Agora, Djan, para encerrar nossa entrevista, infelizmente nosso tempo já chegando ao final, estamos também na reta final do prazo de declaração do imposto de renda, né? Terminando dia 30 de maio, e há uma possibilidade, para quem não conhece ainda, né, de você destinar parte da sua declaração, parte do imposto a pagar ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Essa campanha está em curso ainda. Como é que funciona? Eu gostaria que você explicasse o passo a passo para quem quer destinar o seu imposto de renda para o Fundo Municipal que cuida dessas ações e políticas públicas para as crianças da nossa capital. Exatamente, Natan. Tudo isso que nós falamos aqui de violência contra crianças e adolescentes, né? Ela tem um aliado importante, que são as organizações da sociedade civil, as OSCs, conhecidas como entidades, né? Só o poder público, só a prefeitura, infelizmente, não vai dar esse auxílio completo, né? Então, a sociedade civil apresenta os projetos para o Conselho da Criança, e aí são mais de 50 organizações que atendem em toda Teresina, mais de 50 mil meninos e meninas, né? Você mesmo estava ali esperando entrar aqui no estúdio, e eu estava acompanhando que você estava divulgando uma atividade do Centro da Juventude Santa Cabrine, lá na Vila Imanduce. Sim. Não é isso? E que esse ano completa 25 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? É que você que está ouvindo o Comando Geral, ou está assistindo, ou está acompanhando por qualquer plataforma do Sistema O Dia, você que vai doar, aliás, declarar o seu imposto de renda, como o Natan falou, tem até o dia 30 de maio, você pode destinar até 3% do seu imposto de renda para o Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Teresina. Basta você entrar lá na aba, no site da Receita Federal, vai ter uma aba destinado, né, declaração de imposto de renda, e aí vai te dar o passo a passo, tem até 3%. Você que vai pagar o imposto de renda, aqueles 3% que poderia ir para o governo federal, né? Ele deixa de ir lá, porque o governo federal faz essa renúncia fiscal e te dá a oportunidade de você contribuir com essas organizações através do fundo. É uma garantia que o dinheiro vai ser aplicado aqui, inclusive. Aqui, o dinheiro não vai para fora, não vai para a União, vai ficar aqui em Teresina. E aí, você que vai
receber o imposto de renda, o restituição, também você não vai sofrer, você não vai perder esses 3%. Pelo contrário, quando for tanto você que vai pagar como vai receber, você declarando, informando seu nome completo, o seu CPF, você vai ter que imprimir o DARF, né? E aí, no ano seguinte, vai poder ser deduzido. Se for para pagar o leão, você vai abater aqueles 3%. Se você for receber, você vai receber a mais aqueles 3%. Então, assim, eu quero agradecer e elogiar o prefeito de Teresina, doutor Silvio Mendes, o secretário de comunicação, Hélio Teixeira, que foi bastante rápido na produção da campanha do imposto de renda esse ano com o Conselho da Criança, né? É claro que para o ano, né, a próxima gestão do Conselho da Criança que for assumir, já tem essa experiência de poder ir mais longe. Mas o importante é que essa campanha saiu do papel, foram 5 anos que o Conselho vinha tentando uma peça publicitária, minha gente. 5 anos. 5 anos. Então, assim, você vê. Então, por isso que eu faço esse agradecimento aqui, porque é dinheiro. Você vê que são mais de 70 mil pessoas que podem destinar aqui em Teresina somente, e aí a gente ainda agradece, né? Somente, a gente agradece, foram 500 pessoas. Ou seja, olha o potencial que Teresina pode arrecadar, né? E se falando do Piauí, Natan, João e Chico Gomes, tem 130 fundos municipais dos 224 municípios, e aí vamos falar para 100 milhões de reais que pode ficar no território piauiense. Então, assim, você que ainda não declarou, por favor, vá lá, pense, dê os 3%. Já estou com dúvida. Entre em contato com o Conselho da Criança. Você pode ter o nosso Instagram, CMDCAT-TE. Você pode tirar sua dúvida com o contador, com o seu contador. Aí a gente agradece também aqui o Conselho Regional de Contabilidade. A gente agradece o Instituto das Mulheres Contadoras do Piauí, que também estão nessa ação com a gente. Djalma Moreira, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Só registrar aqui a participação do Neto Rodrigues, viu? Mandando um abraço para você, diz o seguinte: o grande Djalma, um homem de história em defesa das nossas crianças, é o Neto Rodrigues. Eu quero agradecer a você, Natanael, agradecer ao João Magalhães, Chico Gomes, sua produção, pela essa oportunidade que você deu ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina. Um abraço também ao Neto Rodrigues e a você que nos acompanhou. Muito grato.